Olá, amigos, seja muito bem-vindo aqui nesse momento de reflexão, momento de espiritualidade, momento de oração sobre a luz do Santo Evangelho. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo, fazer sua inscrição no canal Fatos e Emoções, clique no sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar um novo grupo, você seja notificado e possa compartilhar essa reflexão do Santo Evangelho para o fortalecimento de nossa caminhada terrena. Quero convidar você, nesse momento, a refletirmos o Santo Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos essa prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela? De quem será ela, mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, havia os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavras da salvação. Palavras que nos fortalecem, palavras que nos encorajam, palavras que modificam e transformam vidas. Quando nós temos essa palavra em nosso dia a dia, nós temos essa certeza, por meio da nossa profissão de fé, que as experiências humanas, por meio das nossas práticas, dessas experiências humanas, terão direcionamento nessa palavra. E hoje, justamente, o Evangelho de Mateus nos faz refletir sobre isso. Os saduceus chegam com Jesus, os homens queriam apanhá-lo sempre por meio da palavra, e perguntam, lembrando lá os costumes dos povos antigos, em que toda vez que morria um irmão e esse irmão não tinha deixado filhos, o irmão poderia casar com a mulher para que garantisse a descendência do irmão. Então eles chegam com Jesus e fazem essa pergunta. E Jesus, por meio dessa parábola, compartilha justamente como é que seria essa continuidade na ressurreição, na vida eterna. Ele revela, acima de tudo, que seremos como os anjos, ou seja, a mulher não será a esposa de nenhum dos que faleceram na ressurreição, porque seremos como anjo, e cabe justamente aqui uma reflexão importantíssima de nosso caminhar. O grande presente de Deus em nossa vida, mas não em nossa vida terrena, é esse presente em Cristo na ressurreição. Como é que nós estamos nos preparando para a ressurreição, visto que muito de nós nos apegamos a esse mundo terreno? A coisas, a bens materiais, a propriedades, a luxos, a tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos afasta dos valores oriundos do Santo Evangelho. São tantas coisas que nos levam a esse apego. E nós sabemos que estamos aqui de passagem. Esse preparar-se todo ao longo dessa vida terrena é justamente essa possibilidade que temos de construir, já que nessa vida terrena o nosso resgate definitivo por meio das ações que colocarmos em prática no nosso dia a dia, nas nossas experiências humanas. E o Evangelho de hoje nos faz refletir justamente sobre esse Deus que é o Deus da vida e não o Deus dos mortos. Cristo, no Evangelho de hoje, finaliza dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estás muito enganado, ele diz para aqueles daquela época, e diz a mim, a você também, quando nós nos apegamos a coisas
supérfluas, as coisas passageiras. Quando temos um Deus e nós acreditamos em um Deus que está conosco todo dia, um Deus que nos vê, sente compaixão e cuida de cada um de nós, os fardos pesados da vida, sim, tornam mais leve com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa profissão de fé. E o Evangelho de hoje nos faz refletir sobre isso, quando os saduceus, que não criam na ressurreição, apresentam a Jesus essa questão com base na lei do livre-ato. Encontramos isso em Deuteronômio. Jesus responde sobre como da ressurreição e depois sobre o acontecimento próprio da ressurreição, a referência aos anjos. Quão graça santificante que nos aguarda no momento exato da ressurreição. Seremos como os anjos. É nisso que devemos acreditar, nessa promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida ressuscitada não é mera repetição. Essa é a vida que levamos aqui nessa face terrena. Isso aqui vai acabar. E a nova vida com Cristo será uma vida totalmente diferente desta vida terrena. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto nem ranger de dente. Seremos com Cristo, por Cristo e para Cristo, esse resgate definitivo por meio de sua promessa na ressurreição. E, justamente, a referência aos anjos coloca às claras a radical diversidade da vida terrestre com respeito àquela dos corpos ressuscitados. A vida ressuscitada não é mera repetição da vida biológica. Então devemos esquecer tudo isso que está aqui, esse apego a essa vida terrena. Pois, pela ressurreição, o ser humano será revestido da incorruptibilidade e da vida eterna. Uma vida que será para sempre, com Cristo e por Cristo. É isso que nos aguarda na ressurreição. Essa é a promessa que nosso Senhor Jesus Cristo faz a mim e a você, para que tenhamos uma vida plena, mas uma vida plena na construção desse resgate definitivo com Cristo em nosso caminhar. Portanto, é nessa vida terrena, aí sim é importante nós refletirmos, que devemos construir toda essa trajetória por meio de fazer o bem, por meio da empatia, por meio de um relacionamento saudável, por meio de um ombro amigo. São tantas práticas que Cristo nos ensinou, por meio do colocar-se no local mais difícil dessa vida, que é o lugar do outro. O lugar do outro, essa construção para a nossa caminhada com Cristo por meio de sua promessa na ressurreição. A todos vocês, paz e bens e até a próxima reflexão do Santo Evangelho.